Com a vacinação, nós temos sim uma maior garantia de um retorno ao trabalho presencial. Se tivesse chegado a vacina, tão logo elas foram disponibilizadas, nós teríamos sim condições hoje de dizer que muitas vidas foram salvas. A atividade dos serviços bancários é considerada ainda também durante a pandemia como um serviço essencial. Portanto, se o serviço é essencial, os trabalhadores também são essenciais e, portanto, não há que dissociar o serviço ser importante e não ser importante a vacinação que garanta a saúde e a garantia da continuidade da prestação de serviços por parte dos bancários. Olá! Tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo beleza? Vamos começar mais um programa, né? É isso aí, a gente vai falar sobre um assunto que não sai do noticiário. É o assunto do momento, né? Aliás, do momento não. É uma pauta importantíssima na vida da gente desde o começo do ano passado, né? Bom, já deu para perceber que a gente vai falar de Covid-19. Mas a gente quer saber se os protocolos sanitários estão sendo seguidos no trabalho presencial. Será que as empresas públicas e privadas se adequaram corretamente para que os trabalhadores possam atuar com segurança? Nossos 3 entrevistados vão responder. Vamos bater um papo com a secretária de Comunicação do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, Graciete Santana. Também está com a gente o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, José Ferreira. E com o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Olá, Graciete, é um prazer ter você de novo com a gente aqui no podcast da Rádio NF. Graciete, como você avalia a postura do governo do estado do Rio em relação aos profissionais da educação durante a pandemia da Covid-19? Primeiro com Wilson Witzel e depois com Cláudio Castro. Agradeço desde já o espaço para a gente falar sobre a questão da educação. Na educação estadual, são 2 governadores, né? O Witzel, depois, hoje, o Castro, e 2, estamos entrando para o 3º secretário de Educação, que a gente não tem ainda uma visão ainda de como será. Mas, na gestão de Witzel, tivemos o Pedro Fernandes como secretário de Educação, e depois nós tivemos o Conte Bittencourt. Em relação à questão do diálogo, o CEP conseguiu manter um diálogo. A questão dos avanços em relação às reivindicações é que a coisa não andou muito. Por exemplo, o Pedro Fernandes, ele implantou a questão do Classroom, né, da plataforma para as aulas. A gente do CEP tinha uma outra reivindicação, que era usar as plataformas que nós já temos à disposição, que é o CEDERJ. Entretanto, não conseguimos avançar e o Conte Bittencourt, ele manteve o Classroom e ampliou ainda para alguns outros setores, mas não conseguimos avançar nesse sentido. A parte mais preocupante são as indicações de retorno ao ensino híbrido, de acordo com as bandeiras, a convocação para profissionais irem presencialmente às atividades escolares durante a pandemia. Isso o CEP aprovou em assembleia uma greve em defesa da vida e conseguimos manter essa greve até hoje, sendo que os profissionais administrativos, diretores, vice-diretores, a parte pedagógica, departamento pessoal, os profissionais que foram presencialmente, a gente tem um índice alarmante de mortalidade por Covid-19 na categoria da educação, mesmo sem as aulas presenciais. E isso se refere ao estado do Rio de Janeiro todo. Só no Norte Fluminense, nós já estamos com aproximadamente 16 óbitos de profissionais de educação que trabalharam administrativamente, isso sem alunos. E isso nos causa bastante preocupação, uma indicação a qualquer momento de um retorno com o ensino híbrido, que é sim uma forma de ensino presencial.
José Ferreira, tudo bem? Olá, quero saudar a iniciativa do Sindicato Petroleiros Norte Fluminense e dizer que estaremos sempre juntos na luta em defesa dos trabalhadores bancários e petroleiros, assim como os demais trabalhadores merecem o nosso respeito. Estamos vivendo um momento crítico da pandemia de Covid-19. O que prevê o acordo coletivo dos bancários em relação ao retorno ao trabalho presencial? Com o avanço da vacinação, os bancários manifestam o interesse em voltar ao trabalho presencial, outros por um acordo para ficar em casa por ter comorbidade. Tem horas negativas a serem abatidas, mas por enquanto nós temos mantido com a FENABAN a garantia de que não haja o retorno ao trabalho e, portanto, seja preservada a saúde e a vida dos bancários. Nosso outro convidado é o David Bacelar. Tudo bom, David? Uma saudação especial aí aos petroleiros e petroleiras do Norte Fluminense e a toda a direção desse grande sindicato que é o nosso Sindipetro NF. Sem negociação com as entidades sindicais, a Petrobras fala em retornar ao trabalho presencial nas unidades da empresa. Os riscos de desregulamentação do trabalho são reais nesse caso? Infelizmente, essa tem sido uma prática reiterada da gestão da Petrobras. Então, sim, há um risco de desregulamentação do trabalho com relação a esse retorno, que ninguém sabe de que maneira vai ser. Temos aí uma não negociação coletiva a respeito do tema do teletrabalho e já temos visto aí uma série de negociações que estão sendo feitas por várias empresas, inclusive multinacionais que também estão aqui no Brasil. Por exemplo, a Industrial Union Global, que a FUP é afiliada, tem feito uma série de celebrações de acordo com relação a esse tema para nós garantirmos a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras e a produtividade também nessas inúmeras empresas do setor da indústria. E a FUP está disposta, já apresentou proposta para isso. E, infelizmente, até esse exato momento não temos tido êxito e fomos surpreendidos com essa notícia de que até outubro nós teremos aí 20% dos trabalhadores e trabalhadoras da área administrativa retornando para os grandes prédios, principalmente aí da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e outros. É triste, mas esperamos que em algum momento possam estar discutindo e negociando com a FUP e seus sindicatos, não somente essa questão do retorno ao trabalho, mas o teletrabalho de uma forma mais perene, amarrada a partir de um acordo coletivo de trabalho. José, quais têm sido os principais desafios encontrados pelos bancários com o retorno ao trabalho presencial na pandemia? Os maiores bancos privados do país se juntaram ao movimento no ano passado, em que chegaram a apresentar em vários jornais anúncios de 2 páginas inteiras, onde assumiam compromisso com não demissão. Infelizmente, esse compromisso foi rasgado por eles próprios em menos de 3 meses. Então, o sindicato tem feito uma luta permanente, tanto política e de massas, com paralisações, denúncias e advertências, como também no judiciário, e temos tido sucesso na reintegração de uma série de bancários e bancárias que foram demitidos durante a pandemia, que o judiciário tem corroborado em parte com o entendimento de que os bancos assumiram o compromisso de não demitir e que esse compromisso não tinha uma data para acabar, mas era sim o fim da pandemia. Então, nesse sentido, a nossa luta tem sido na preservação dos bancários e, portanto, também a preservação dos empregos. E nisso temos continuado a nossa batalha, tanto no campo da luta como no campo da justiça. Agora eu queria fazer uma pergunta para o David. Como tem sido a intermediação da federação e seus sindicatos nesse cenário? Desde quando nós tivemos o golpe de Estado ali em 2016, nós temos tido dificuldades para avançar nos espaços negociais, ou seja, para nós termos de fato negociação coletiva dentro do sistema Petrobras. Com a chegada do governo Bolsonaro, isso piora de uma forma muito significativa e todos e todas que estão nos acompanhando sabem muito bem das perdas que nós temos tido, principalmente do acordo coletivo que nós fechamos ali em 2019, depois em 2020, com 2 anos, 2020 e 2022, para cá. Mesmo com a mudança que houve na gestão da empresa, agora com a chegada da gestão do general Silvio Luna, nós ainda temos tido dificuldades para negociar alguns temas, inclusive esse tema do teletrabalho, que está intrinsecamente direto, ou melhor, ligado à questão do retorno ao trabalho presencial. A FUP, junto com seus sindicatos,
tem tido a oportunidade de dialogar com a academia, com a Fiocruz. Nós conseguimos desenvolver protocolos interessantíssimos, por exemplo, para as paradas de manutenção, mas não fomos ouvidos. Para as nossas atividades presenciais e setoriais, assembleias que estão sendo realizadas em alguns dos nossos sindicatos. E desde quando iniciou a pandemia, nós temos tido uma série de dificuldades para implementar ações que são propostas pela FUP, principalmente propostas que visam uma maior proteção dos trabalhadores e trabalhadoras que infelizmente estão morrendo de Covid-19 dentro da Petrobras. Tivemos a divulgação do boletim do DIEESE, da FUP, do Sindipetro-NF, e infelizmente já temos aí 44 mortes, falando aqui apenas de trabalhadores concursados. Não temos a menor ideia da quantidade de trabalhadores terceirizados. Então, esse retorno ao trabalho presencial, sem discussão e negociação com as entidades sindicais, é ruim. É péssimo para o trabalhador, a trabalhadora, e péssimo também para a própria empresa. O sindicato, ele tem esse papel de estabelecer negociações coletivas e estabelecer acordos. Quando não há um acordo com relação a isso, nós temos judicialização desses processos, dessas questões. No site do CEP, em lugar de destaque, há um memorial Covid-19 com o obituário das vítimas fatais, profissionais da ativa e aposentados. É um espaço chocante e impactante. São dezenas de pessoas. Graciete, é impossível não pensar que essas pessoas poderiam estar vivas, né? Faltou vacina e falta vacina. A vacina demorou a chegar no Brasil, demorou a ser disponibilizada para a classe trabalhadora, para a população em geral. E isso faz toda a diferença, sim. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro ele tem um número altíssimo de óbitos por Covid-19. Dentre esses números estão lá os colegas da educação, tanto da educação estadual quanto dos municípios também. E o que a gente observa é que se tivesse chegado a vacina, tão logo elas foram disponibilizadas, nós teríamos sim condições hoje de dizer que muitas vidas foram salvas. Mas infelizmente essa não é a realidade. Muitas vidas se perderam e continuam se perdendo porque não chegou a vacina em tempo hábil e também a educação não está dentre o grupo de prioridade. Então, há uma contradição nisso. Ao mesmo tempo que há uma pressão grande para o retorno às aulas presenciais, tanto no estado como no município, mas não se pensou em também oferecer de imediato e colocar a educação no grupo de prioridade, para que isso fosse possível. Sabemos que a vacina ainda é uma vacina emergencial, né? A maioria com a indicação de 2 doses. A gente precisa agilizar. Agora saiu um calendário para a vacinação dos profissionais de educação que começa de forma gradual, da creche à universidade, mas por grupos de creche, depois educação fundamental, ensino médio. Então, quando se fala em creche e fundamental, atinge a todas as escolas municipais do estado. Entretanto, quando se fala em ensino médio, a maioria também da escola estadual, porque a escola estadual, majoritariamente, trabalha com ensino médio. E tem as escolas particulares, né, que tem também esses 3 segmentos. Então, assim, para se falar em retorno em ensino híbrido, tem que se falar em vacinar a população de profissionais de educação com as 2 doses da vacina. David, existe uma previsibilidade em relação às escalas que serão adotadas no retorno do trabalho presencial? Previsibilidade é uma palavra que está fora do vocabulário da Petrobras nos últimos tempos. Nós não temos previsibilidade alguma. O que eles colocam é que quando retornarem ao trabalho presencial, as atividades, né, dos operadores, operadoras, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão em áreas operacionais, que a tabela anterior, seja em mar ou em terra, serão retomadas.
E aí temos diversos problemas, porque as tabelas de turno, que foram alteradas de forma unilateral, seja no onshore como no offshore, elas foram impostas unilateralmente de forma arbitrária, sem qualquer tipo de negociação com os sindicatos. Inclusive, as famigeradas tabelas 3x2 de 8 horas, que foram colocadas goela abaixo do trabalhador e da trabalhadora nas refinarias e em alguns terminais. Nós tivemos aí assembleias que foram realizadas, principalmente nas bases de terra, para aprovação de uma tabela de turno pela categoria. Em muitas bases foi votada uma tabela ou tabelas de turnos de 12 horas, em outras turnos de 8 horas, mas na esmagadora maioria das nossas bases nós não assinamos esses acordos coletivos aditivos ao nosso acordo coletivo de trabalho, porque havia algumas pegadinhas feitas pelo jurídico da Petrobras que prejudicariam qualquer ingresso de ações judiciais questionando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, seja a respeito das tabelas que foram implementadas de forma unilateral, seja a respeito das tabelas antigas que também tinham problemas. Então não há previsibilidade alguma. Nós também estamos tentando avançar nessa negociação, não conseguimos. Deixamos muito claro que a gestão de RH da Petrobras ela será responsabilizada por passivos trabalhistas que estarão criando para a própria empresa, caso não assinem acordos com os sindicatos e imponham tabelas de turno que não sejam negociadas com os sindicatos, conforme rege o nosso acordo coletivo de trabalho, conforme rege também a legislação trabalhista. Então, previsibilidade das escalas de turno, tabelas de turno, principalmente nas bases de terra, é zero. Graciete, a vacinação dos profissionais da educação está sendo feita de forma eficaz? Apesar da indicação hoje de vacinação dos profissionais de educação, ela não está sendo feita da mesma forma por todos os municípios do estado. Então, como eu já falei anteriormente, inicia-se com o pessoal de creche, depois ensino fundamental, ensino médio, depois a universidade. Entretanto, em Campos, existe uma especificidade, que se trata de que as escolas estão sucateadas, fechadas há mais de um ano, sem nenhum tipo de reparo na sua estrutura física. Então, hoje, se fosse possível iniciar as aulas presenciais, não seria possível, porque nós não temos estrutura física das escolas adequadas para o início. Então, o que a Prefeitura de Campos fez? Arrumou 10 escolas, são 4 creches e 6 escolas do fundamental, para que seja possível iniciar as aulas no que eles chamam de ensino híbrido. Entretanto, não há de se falar em retorno de forma alguma, mesmo nessa modalidade de ensino híbrido, enquanto a categoria não tiver recebido as 2 doses da vacina. Então, hoje nós temos em Campos alguns profissionais de educação, de creche e de ensino fundamental, alguns profissionais que já receberam a primeira dose da vacina. Como se está vacinando com a AstraZeneca, a recomendação são 90 dias. Então, passados 90 dias para a segunda dose. E aí depois tem aquela janela, né, para depois se pensar em planejar o retorno das unidades no ensino híbrido. Então, essa é a situação de Campos, 10 escolas municipais, 10 escolas estaduais e 20 particulares, porque toda essa questão de tensionamento para o retorno das aulas parte muito do Sindicato das Escolas Particulares e, como uma excepcionalidade, o Simpro também em Campos tem acordo com isso. Não é o mesmo caso das escolas particulares em outros locais, em outros municípios e nem no estado. Então, assim, a gente está nessa situação de vacinação, no processo de vacinação dos profissionais de educação em Campos. José Ferreira, como frear as demissões nas agências durante a pandemia? Os representantes dos bancários têm se reunido mensalmente com a FENABAN, que representa o conjunto dos bancos, e também tem negociado, banco a banco, os avanços na defesa da saúde e da vida dos bancários,
clientes e usuários de serviços bancários. Nesse sentido, garantimos que os trabalhadores com mais de 60 anos, aqueles que possuem alguma comorbidade, os portadores de deficiência e ainda as grávidas permaneçam em home office ao longo da pandemia. Para aqueles que estão trabalhando presencialmente, o que nós temos garantido é sempre que possível o revezamento semanal para que, em havendo algum colega atingido pelo Covid, que a propagação seja a menor, portanto, garanta a preservação da saúde e da vida dos bancários. Graciete, vou te fazer uma pergunta e já imagino a resposta, mas vamos lá. A rede estadual de ensino está preparada para o retorno das aulas presenciais? As escolas estaduais, elas, no aspecto da estrutura física, tem um bom número que possibilita, mas não se trata disso. Olha, temos duas realidades. A rede estadual, que tem uma estrutura física um tanto melhor, e nós temos uma rede municipal com escolas sucateadas na sua estrutura física. Sem luz, sem água, sem internet, com mato alto até cobrindo a escola ou a creche, com cobras nos terrenos, com cocô de morcego no berçário das crianças da creche, toda sorte de bichos peçonhentos. A escola estadual já guarda uma estrutura melhor. Entretanto, do ponto de vista da pandemia, independente da estrutura física, não há condições de retorno. Por quê? Primeiro, está condicionado à vacinação. A vacinação dos profissionais de educação nas duas doses, primeira e segunda dose. E a janela, depois da segunda dose, para que o imunizante possa garantir aquilo que os cientistas indicam para ele em termos de percentual de imunização. Mas a escola no pós-pandemia, ela não será a mesma de antes da pandemia. Então, também não há estrutura, mesmo as escolas mais bem estruturadas, seja da rede estadual, rede particular ou rede municipal, é necessário observar ainda, mesmo após a vacinação, os protocolos, distanciamento social, uso de álcool gel. Toda essa questão vai precisar ainda ser observada e ser seguida. Então, a sala de aula que antes, na rede estadual, comportava 40 alunos, no pós-pandemia, ela não comporta mais 40 alunos. Então, vai ter que se fazer uma medida dessa sala com o olhar do que hoje indica a vigilância sanitária, os protocolos que indicam o distanciamento social, e essa sala que cabia 40 alunos, talvez hoje não alcance o número nem de 15 alunos. E isso serve para todas as escolas, como eu já disse. Então, essa escola, para retornar, precisa ser pensada com bastante responsabilidade, para que a gente não possa estar aqui depois contabilizando mais mortos por Covid-19 dentre nossos profissionais de educação, nossos alunos e seus familiares. Como equilibrar o direito do trabalhador de manter a atividade para sustentar a família e os cuidados para reduzir a propagação do coronavírus? Em outras palavras, o cidadão sai de casa para não morrer de fome e morre de Covid. José Ferreira, como resolver esse dilema? Temos buscado no parlamento, tanto ao nível municipal, estadual, mesmo a Câmara de Deputados, e também buscado as prefeituras e o governo do estado, a inclusão dos bancários no plano de vacinação, considerando que a atividade dos serviços bancários é considerada ainda também durante a pandemia como um serviço essencial. Portanto, se o serviço é essencial, os trabalhadores também são essenciais e, portanto, não há que dissociar o serviço ser importante e não ser importante a vacinação que garanta a saúde e a garantia da continuidade da prestação de serviços por parte dos bancários. Portanto, a nossa luta é uma luta geral para que haja vacina para todos os trabalhadores, mas que, enquanto não chega a vacina para todos, que se garanta a vacinação para aquelas categorias que são consideradas prioritárias e que não podem ter os serviços suspensos durante a pandemia. David, as mudanças na rotina de trabalho que foram necessárias durante o período de isolamento serão mantidas após a pandemia? Mais uma vez, é importante destacar aqui, Juliana, que essas mudanças na rotina de trabalho foram feitas de forma unilateral.
elas foram realizadas sem qualquer negociação ou discussão com as entidades sindicais. Como disse anteriormente, nós tentamos propor uma série de medidas que seriam importantes para a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras e elas foram rechaçadas pela gestão da empresa. Nós fizemos denúncias ao Ministério Público do Trabalho, à Secretaria de Trabalho e Previdência, fizemos denúncia à ANP, denúncias ao Serestes, ao CESAT e, infelizmente, não avançamos muito. Os avanços foram tímidos diante daquilo que nós poderíamos implementar nas unidades operacionais. Então, muitas dessas mudanças na rotina do trabalho, elas não foram necessárias, muitas delas, inclusive algumas mudanças aumentando a estafa do trabalhador, não somente esse desgaste físico, mas também um desgaste mental, psicológico, onde as pessoas acabavam ficando expostas por muito mais tempo a agentes de riscos vários, físicos, químicos, psicológicos, sociais, que desembocaram uma série de problemas, inclusive suicídios que ocorreram durante essa pandemia dentro de unidades operacionais do sistema Petrobras. Então, se serão mantidas, essa é incógnita, porque, como disse também anteriormente, não há previsibilidade alguma nessa nova gestão da Petrobras. Estamos falando da gestão do governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que não tem nada de defensor da soberania e muito menos dos trabalhadores e trabalhadoras. Esperamos que as pessoas elas se atentem a isso, que estejam denunciando aos sindicatos o que está ocorrendo, os descumprimentos de procedimentos, os descumprimentos de notas técnicas, os descumprimentos de normas regulamentadoras, os descumprimentos do nosso acordo coletivo de trabalho, para que nós continuemos fazendo as denúncias, entrando com as ações judiciais e, quem sabe, consigamos fazer um movimento de resistência contra tudo isso, porque quanto mais a gente abaixa a cabeça, mas esses que não gostam de nós irão continuar fazendo as suas maldades. É tempo de lutar e resistir, principalmente até nós mudarmos essa realidade com o cenário político que está posto agora no nosso país. José Ferreira, para fechar, de que forma o sindicato tenta garantir condições de trabalho aos bancários durante essa pandemia do coronavírus? O sindicato tem atuado permanentemente, recebendo as denúncias quando há risco, quando há colegas que são identificados, ou mesmo prestadores de serviços, terceirizados, etc., que apresentam sintomas da Covid e, portanto, a gente atua para que eles sejam afastados, para que se garanta a higienização da unidade de trabalho e que todos aqueles que tiveram contato com o colega que foi acometido da Covid, que sejam também afastados e que sejam testados no sentido de preservar a sua saúde, além também exigir permanentemente que as unidades sejam permanentemente, passem por um período de higienização, de descontaminação, para que possa haver condição de trabalho, de atendimento aos clientes e aos usuários de serviços bancários. Muito obrigada pela sua participação, José Ferreira. Agora a última pergunta vai para o David. Como garantir que o retorno ao trabalho presencial só ocorra em condições de fato seguras, sendo o cenário ainda muito improvável diante das constantes mutações do coronavírus, da falta de uma política de vacinação em massa da população e do consequente aumento dos casos de contaminação e mortes, não só nas diversas regiões do país, como nas unidades do sistema Petrobras? Agora você tocou no X da questão. Nós estamos aí, infelizmente, chegando a uma marca histórica de quase 500 mil brasileiros e brasileiras que estão morrendo de Covid-19. E não é aquilo que o retardado, imbecil, inescrupuloso e amigo de milicianos do presidente disse, né? Que no Amazonas, metade das pessoas que teriam morrido de Covid não morreram de Covid, segundo o TCU. Mentiroso, pai da fake news, mais uma vez, falando suas mentiras. Nós temos aí as pessoas morrendo aqui no Brasil por falta de vacina. Vários países já promoveram um processo de vacinação em massa da população. Os Estados Unidos já chegando a quase 70% da população, já vacinando adolescentes e crianças. Países como China, como Vietnã, como Canadá e outros, Rússia, e aí vou citar vários aqui, estão ampliando a vacinação, reduzindo o índice de contágio e, consequentemente, o índice de morte nesses países.
é uma preocupação grande nós termos um retorno irrestrito ao trabalho presencial sem um processo de vacinação em massa dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós fazemos parte, os trabalhadores e trabalhadoras da indústria, já deveríamos estar sendo vacinados em alguns estados e municípios. É importante que cada sindicato localmente observe essa questão para cobrar das autoridades públicas de saúde, seja de âmbito municipal ou de âmbito estadual, que a vacinação desses trabalhadores e trabalhadoras da indústria, no caso da indústria de petróleo, também sejam vacinados e vacinadas, caso esse público de prioridade já esteja sendo vacinado nesses municípios e nesses estados. Então, com a vacinação, estamos falando aqui da primeira, segunda dose, nós temos sim uma maior garantia de um retorno ao trabalho presencial com um processo negociado entre a gestão da empresa ou das empresas do setor privado de petróleo e gás no Brasil com os sindicatos, para nós termos uma maior proteção dos trabalhadores e trabalhadoras e da população em geral, porque esses trabalhadores e trabalhadoras, eles circulam, eles trabalham em plataformas terminais, refinarias, termoelétricas, unidades, prédios, e eles voltam para suas casas, para suas comunidades. Então, o processo de contaminação, ele não se dá apenas vindo do ambiente de trabalho. Ele contamina-se no ambiente de trabalho, como nós temos visto aí nas plataformas, e leva a doença para sua casa, para sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado. Então, diante de tudo isso, nós entendemos que nós só teremos aí um maior controle do índice de contaminação e do número de mortes nas diversas regiões do nosso país, inclusive no Norte Fluminense, inclusive no estado do Rio de Janeiro, caso nós tenhamos um processo de vacinação para todas e todos. Nesse caso, dos trabalhadores e trabalhadoras também da indústria que já estão sendo aí priorizados na lista de prioridades, né, que foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Então, infelizmente, é o que nós temos, porque, como a CPI da Covid tem demonstrado, o governo se recusou a comprar vacinas, o governo se recusou a vacinar a população, acreditando na imunidade de rebanho, acreditando no tratamento precoce com cloroquina, com ivermectina e todas essas inas e porcarias que foram aí cogitadas pelo gabinete do ódio e pelas assessorias, né, ou gabinete paralelo, ou ministério paralelo, que deu todas as orientações nefastas e que fazem parte, na verdade, de uma necropolítica ao atual presidente da República. Sem isso, Juliana, nós não conseguimos garantir de forma alguma a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, a denúncia de cada companheiro e companheira que está nos ouvindo é importante, para nós levarmos isso adiante, para nós buscarmos aí, de todas as formas que são possíveis aos nossos sindicatos e à FUP, a proteção de cada um em cada uma. Fica aí meu forte abraço, Juliana, e agradecer pela oportunidade de ter participado aqui com você desse podcast da Rádio NF, que tem sido um instrumento importante de difusão de informação com qualidade para a população em geral que ouve e principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras do setor de petróleo e gás aí no nosso Norte Fluminense e em todo o Brasil. Forte abraço. Valeu, David. Muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Graciete, para finalizar, na avaliação do CEP, o sistema híbrido pode funcionar? Ou seria prudente retornar só quando todos, profissionais e estudantes, estiverem vacinados? Sim, na avaliação do CEP, todos os profissionais de educação só devem retornar assim que todos os profissionais de educação estiverem vacinados, para que se tenha uma garantia mínima de proteção aos próprios profissionais, seus familiares, aos alunos e familiares dos alunos. A gente entende que hoje ainda não há uma indicação para vacinar os jovens abaixo de 18 anos, mas parece que se aproxima esse dia, que o ideal mesmo é a vacinação também de todos as crianças e adolescentes, né? De toda a população em geral, mas ainda não tem essa indicação através de nenhum desses imunizantes. E uma outra coisa, vamos olhar para Campos e os municípios vizinhos, mas aí vou colocar como exemplo o município de Campos. Em Campos nós temos aproximadamente
520 mil habitantes. Destes, até sexta-feira agora, 61 mil habitantes aproximadamente receberam as 2 doses da vacina. Então, quem está imunizado em Campos? Pouco mais de 10% da população. Porque a maioria, sim, tomou a primeira dose. Mais de 130 mil, aproximadamente 150 mil, tomaram a primeira dose aqui em Campos. Mas a primeira dose, ela não é suficiente para se relaxar enquanto aos protocolos a serem seguidos, a relaxar em relação a uma margem de segurança para a imunização desde que tomaram a primeira dose. Então, avançamos com a segunda dose em pouco mais de 10% da população campista. Então, para a gente ter uma segurança também maior, além de receber a segunda dose, é importante que 70% da população tenha recebido as 2 doses da vacina. E isso já foram feitos laboratórios e municípios pequenos de São Paulo, e onde hoje está zerado a questão da transmissão da Covid-19, porque se vacinou toda a população daquele município. Então, os estudos mostram que a garantia da imunização se dá com a população toda vacinada e com as 2 doses. É isso, gente. Ficamos por aqui. Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, Álvaro. Valeu, Juliana. Um abraço, gente.